Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é dia 24 de novembro, estamos com esse livro especial, Dias Mais Sábios. Esse livro é especial porque ele traz palavra de sabedoria para nós todos os dias do ano, um provérbio a cada dia, para fazer nossos dias verdadeiramente mais felizes e mais sábios, desde que a gente aplique o Espírito. É por meio do exercício do Espírito que ele vai nos conceder, Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação que vem do alto, que vem diretamente dele, para nos dar discernimento, nos dar direção na sua palavra, aquilo que ele deseja de cada um de nós, que ele deseja aplicar em nós, e sabedoria, para de fato a gente aplicar isso de maneira que agrade a Deus, de maneira que conduza a sua vontade adiante. A sabedoria vem do alto, não é uma sabedoria humana, Senhor Jesus, mas é algo que o Senhor mesmo está direcionando e Ele vai nos dar paz em todas as coisas. Ó Senhor Jesus, importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, assim a gente vai tendo convicção e avançando, não olhando para as dificuldades, mas olhando para o Senhor, que Ele nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos ver qual a palavra que o Senhor tem para nós nesse dia 24 de novembro. Provérbio de hoje, Provérbios capítulo 28, versículo 13. Senhor Jesus. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Ó Senhor Jesus. O título de hoje, os benefícios de quem confessa seus erros. Ó Senhor Jesus. O ser humano não gosta de assumir os seus erros, está sempre pronto para se justificar. Ele procura encobrir as suas transgressões e a consequência de agir assim é não prosperar. Adão e Eva, depois de desobedecerem a ordem de Deus e perceberem que estavam nus, costuraram folhas de figueira, fizeram cintas para si e se esconderam. Esse foi o modo com o qual eles se depararam para ocultar as suas transgressões, e ele representa a tentativa do homem em obter justiça própria. Porém, da mesma maneira que as folhas de figueira secam e já não podem cobrir a nudez, a autojustificação é falha em encobrir pecados. O homem precisa estar ciente de que não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Ó Senhor Jesus! No entanto, a Bíblia nos dá o caminho para alcançarmos misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Façamos como Davi, que declarou: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Confesse, receba perdão e seja bem-aventurado. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. A nossa tendência é sempre essa, Senhor Jesus, sempre colocar uma desculpa. Eu fiz isso, mas fiz isso por causa disso e disso daquilo. Ó Senhor Jesus. Às vezes é como a gente vê, às vezes tem a pessoa que é cristão há anos, e ainda tem hábitos, hábitos de pessoas do mundo, ainda fala palavrão, ainda faz um monte de coisa. Você fala assim: ô irmão, calma aí. Não, mas eu fiz isso porque fulano fez aquilo ali. Ó Senhor Jesus, não confessa. Muitas vezes até vê ele confessar seus pecados, mas querem agir de maneira genérica. Senhor, me perdoa porque eu pequei. Ó Senhor Jesus, não é assim. Mas é de fato você confessar de Deus qual é o seu pecado. Você precisa ser específico, Senhor Jesus. Senão quando você for pedir, imagina se Deus fosse agir assim conosco, Senhor, eu estou precisando aqui de uma casa, que tenha 3 quartos, 2 banheiros, tenha um espaço amplo, garagem para 2 carros e tal. Aí o Senhor vai lá e dá para ele um barraquinho feito de papelão, com tudo conjugado, sem vaga para nada. Eu falo assim: ué, Deus, não foi isso que eu pedi. Ele fala assim: você ora de maneira genérica, eu respondo de maneira genérica também. Se queria uma casa, eu tomo uma casa genérica para você. Ó Senhor Jesus. A gente sabe que Deus não age assim, Ele faz por nós algo que vai muito além daquilo que a gente pode pedir ou pensar. Senhor Jesus, Ele é extremamente benéfico para cada um de nós. A gente precisa aprender a nos purificar. Se a gente ficar simplesmente de maneira genérica, não vendo o que de fato é o nosso erro, não indo diante dele, a nossa consciência vai ficando cauterizada, vai perdendo a sensibilidade. E assim a gente vai cada vez penetrando mais e mais nas coisas pecaminosas sem perceber.
Ó Senhor Jesus. Por isso ele fala aqui, né? A gente precisa confessar e deixar. Para você deixar algo, você precisa de fato perceber que aquilo é um problema. Então começa por aí, né? Senhor Jesus. Se a pessoa está vendo a situação, mas ela não enxerga aquilo como um problema, não tem como avançar. O primeiro passo é perceber, ó, isso aqui é um problema. Né? Como uma pessoa, por exemplo, que tem problema com alcoolismo. Aí você fala com ela, olha, você é alcoólatra, você tem problema com alcoolismo, você precisa buscar ajuda. E fala assim, não, eu não sou alcoólatra não, eu posso parar a hora que eu quiser. Aí você fala assim, então para. Não, mas eu não quero. Ó Senhor Jesus. Né? Aí vai indo, daqui a pouco, né? Senhor Jesus. Então a gente precisa de fato aprender, né? Aí diante do Senhor, né? Confessar diante do Senhor nossos pecados. Olha, Senhor, eu estou vendo que o meu pecado é esse aqui, olha, Senhor, eu não aguento esperar, né? Senhor Jesus. A gente vê, por exemplo, às vezes irmãos que estão ali anelando casar. Ah, irmão, eu quero casar e tal, mas ele não aguenta esperar. Senhor Jesus, já vê uma pessoa, aí já quer namorar, aí já vai fazendo tudo e tal. Aí depois, não é esse não. Aí começa a orar de novo, ah, Senhor, eu quero casar, e daqui a pouco vai de novo. Então ele tem que perceber, Senhor, me perdoa, porque isso é meu pecado, eu não sei esperar. Ó Senhor Jesus, Senhor, me ajuda aqui, Senhor. Senhor Jesus, né, me ajuda a ter paciência, a perseverar, a continuar buscando o Senhor, né, me preparar para na hora certa, né, Senhor Jesus. Então ele precisa confessar diante do Senhor e deixar isso. Né, Senhor, não vou mais fazer isso. Né, e aí o Senhor, ele vai ter no caminho, né? Mas ele mostra que o provérbio, né, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Se você vê algo que está tirando a presença de Deus e você não confessa, você vai sempre cobrindo, sempre dando uma desculpa, né? Sempre ficar olhando o erro dos outros. Ah, eu estou errando, mas fulano errou mais do que eu. Olha, erro é tudo erro. Para Deus não tem nem pecadinho nem pecadão. Né? Aquilo que você errou, você está fora da presença de Deus. Não precisa confessar seus pecados. Ó Senhor Jesus. Mas aquele que confessa nas suas transgressões e deixa alcançar a misericórdia. Ó Senhor Jesus. Tem coisas que Deus ele vai e nos mostra, né? E mostra, claro, ó, você precisa parar isso aqui, você precisa deixar isso aqui. Mas tem coisas que não, tem coisas que você primeiro precisa deixar, para depois Deus te dar a revelação, te dar um caminho. Né? Senhor Jesus. Né? Eu vejo isso por experiência própria. Já teve várias coisas que foram assim. Eu fiquei orando ao Senhor, né? Ah, Senhor, e quanto a isso aqui, quanto que eu ali, o Senhor nunca falava nada. Né? Um dia eu falei assim, Senhor, isso aqui está me dando dúvida. Né? Ali em Romanos 14 fala que aquilo que você faz sem ter clareza, sem ter certeza é pecado. Então eu não vou ficar fazendo isso na dúvida não, vou parar por um tempo e ver o que o Senhor me responde. Mas depois de um tempo, o Senhor mostrou, olha, de fato isso aqui não vai te acrescentar nada, não vai te edificar em nada, isso aqui está te atrapalhando. Ó Senhor Jesus, mas aí eu já tinha deixado. Aí foi mais fácil diante do Senhor e confessar, Senhor, de fato, Senhor, muito obrigado, o Senhor me mostrou, isso aqui é um pecado, é uma iniquidade, é algo que está me afastando de Ti. Ó Senhor, agora me ajuda a ficar firme, né, ficar longe disso aqui, confessar especificamente, pontos específicos. Ó Senhor Jesus, né, é como quando você vai no médico, né? Ó, tô sentindo uma dor aqui e tal. Aí ele vai chegar e falar assim, uma dor aqui, então toma esse remédio para dor. Doutor, esse remédio para dor aqui vai me ajudar no quê? Não, ele vai reduzir sua dor. Mas vai tratar o problema? Não, é só um remédio de dor. Aí você não volta mais nesse médico, né? Vai querer ver que, tem que fazer exame, ver o que é, né? Pode ser tantas coisas, né? Aí vai te indicar um outro profissional, olha, isso aqui de repente você está num problema gástrico, você tem que ir num gastro. Isso aqui é um problema, pode ser um problema renal, então vai lá vai no médico de rim e tal. Então tudo isso ele vai direcionar, né, Senhor Jesus. Então a gente precisa ver o problema para tratar especificamente. O Senhor está mostrando para nós, confessa, né? Ó Senhor Jesus. Por isso está mostrando, né, o ser humano ele gosta de botar a culpa no outro. Ele gosta sempre de olhar para o outro, ver se tem alguém, né, acompanhando ele no mesmo ritmo, fazendo as mesmas coisas, aí ele fica ali. Né? Às vezes a gente gosta de encontrar, né, se apoiar num grupo ali que pensa igual. Né? Aí a gente vai criando partidarismo na igreja. Ó Senhor Jesus, se todo mundo pensa assim, então, né, não é pecado. Ó Senhor Jesus, não é por aí, a gente precisa ir diante do Senhor. Como Paulo fala em Coríntios, né? Em nada me condena a minha consciência. Mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então ele pegava tudo e levava diante de Deus.
Então cada dia ele dava oportunidade para Deus, né, poder usá-lo, né, porque para ele não ficar nessa situação aqui, encobrindo, né, encobrindo todas as situações e nunca prosperar. Ó Senhor Jesus, mas ele queria ir diante do Senhor para que o Senhor pudesse iluminá-lo, né, e ele pudesse confessar e deixar. Ó Senhor Jesus, não pode ser como um homem, né, que se esconde de Deus, que usa qualquer coisa para tapar, né, a autojustificação, justiça própria, vai murchar e vai cair. Ó Senhor Jesus, tem que estar ciente, né, como o versículo que ele citou aqui, né, em Mateus 10, 26, o homem tem que estar ciente que não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Uma hora Deus ele pode querer colocar tudo isso à tona, né, aí a gente vai ser envergonhado. É melhor a gente confessar e deixar, né, ir diante do Senhor também para estar de coração limpo. A Bíblia fala, né, bem-aventurados os puros de coração porque verão a Deus. Há muitos irmãos que já não conseguem ver Deus nas coisas. Você mostra para ele a palavra, você mostra, ele fica assim, não sei. Não consegue porque o coração está impuro. Então tudo a gente precisa ir diante do Senhor para que ele possa nos revelar, para que ele possa fazer conhecido a nós, né, para a gente poder se limpar disso, ficar purificado, limpo de coração. Ó Senhor Jesus, para que ele possa ter alcance em nós, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele não quer que você confesse para depois ficar falando, agora sei, isso é segredo, hein? Não, é para perdoar mesmo, para nos limpar, para nos livrar disso. Ó Senhor Jesus, ele sabe como isso é ruim, né? E nós precisamos deixar as coisas da carne para dar lugar, né, para as coisas de Deus. Às vezes a gente não está avançando, não está cooperando, não está conseguindo compreender as coisas de Deus porque está sobrecarregado com muitas coisas pecaminosas, né? Senhor Jesus, a gente é assediado pelo pecado o tempo todo, você não precisa buscar, é como um mato, né? Você vai lá, planta uma plantinha, ele está tudo bonitinho, tem uma horta, na hora que você vê tem um monte de mato, ninguém plantou mato, mas você tem que ir lá e tirar. Ó Senhor Jesus, a gente precisa ver, né, tudo isso que está crescendo no meio e ali começar a tirar. É isso que o Senhor quer fazer conosco, uma obra de limpeza, de transformação. Ele é fiel e justo para nos purificar, né, de toda a injustiça, tudo aquilo que não estava produzindo a vida de Deus em nós. Mas nós precisamos tomar uma atitude, a gente precisa buscar o Senhor, né? Não deve ficar aguardando as coisas, mas de fato buscá-lo, de fato ir diante dele, tomar iniciativa. Se eu preciso ser purificado, eu preciso ser limpo. Senhor, está acontecendo alguma coisa, mas eu não sei, Senhor, me ajuda, me ilumina. Ó Senhor Jesus, ele vai te mostrar, né? E aí ele dá o exemplo aqui do rei Davi, né? Confessei-te o meu pecado e minha iniquidade, não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor foi lá e perdoou, limpou Davi, né, daquela transgressão, daquela situação. Ó Senhor Jesus. A gente precisa, né, confessar e receber o perdão para a gente poder ser bem-aventurado. Deus deixou para nós um padrão, né, para a gente viver a realidade do reino dos céus. Né? Mateus 5, 6 e 7. Né, o padrão de Deus para nós, que Jesus elevou. Né? Tudo isso a gente precisa para poder viver de fato a realidade de Deus. A realidade que Ele quer para nós, como seu corpo, como seus filhos. Para de fato a gente expressar Deus, cumprir sua vontade, né? Lidar com o inimigo de Deus, né? Acabar com a nossa carne, né? Senhor Jesus, não dar mais vazão para ela. Ó Senhor Jesus. Mas para isso a gente precisa cumprir as bem-aventuranças, né? Então por isso que fala, a gente precisa ser bem-aventurado, né? Então a gente precisa de fato, né, buscar as coisas espirituais, buscar estar limpo de coração, estar com o nosso espírito ali sempre de maneira humilde, né? Senhor Jesus, né? Buscando o Senhor, buscando a paz, né? Buscando os irmãos, estar preparado até mesmo para passar por sofrimentos, passar por situações. Ó Senhor Jesus, mas sempre com firmeza, com clareza diante do Senhor. Quando você está claro, as situações podem até te chatear, mas não vão te abalar. Ó Senhor Jesus, você vai ficar claro ali que você está cumprindo a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, é isso que a gente precisa fazer, né, diante dele. Ó Senhor Jesus, às vezes acontecem situações, parece que tudo ali foi dado a perder, mas aí você vai diante do Senhor e te dá uma paz que excede o entendimento e fala, não se preocupe, né, a minha vontade foi cumprida. E aí você tem uma paz que excede todas as coisas. E é isso que o Senhor ele quer para nós, e que a gente de fato, né, vai buscando, né, e vai vendo realmente os benefícios, né, de estar limpo diante dele, né, de estar purificado diante dele, né, e ele vai mostrando para nós que há muitos benefícios para aquele que confessa, né, confessa os seus erros, os seus pecados. Ó Senhor Jesus, não vão ficar tapando só com a peneira,
Nós vamos de fato, né, diante do Senhor, deixar Ele nos lavar, nos limpar de todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.